Novos documentos obtidos pela investigação da Polícia Federal revelam detalhes da relação próxima entre o banqueiro Daniel Vocaro e o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Segundo investigadores, os dois mantinham contatos frequentes e participavam de encontros no Brasil e no exterior enquanto órgãos ligados ao governo do estado realizavam investimentos milionários no Banco Master. As mensagens analisadas pela Polícia Federal foram encontradas no celular de Daniel Vocaro e encaminhadas ao ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, responsável pelos inquéritos que apuram supostas fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. De acordo com os documentos, em maio de 2024, Vocaro convidou Cláudio Castro para um evento exclusivo em Nova York. Nas mensagens, o ex-governador pergunta o horário e o local do encontro e recebe como respostas detalhes sobre uma degustação de uísque restrita apenas para 10 convidados. Castro confirmou presença no evento. A Polícia Federal afirma que o encontro teria custado mais de US$ 1 milhão, valor pago por Daniel Vocaro. Um dia depois da reunião, o Rio Previdência teria investido R$ 80 milhões no Banco Master. Os investigadores também identificaram outro encontro entre os dois em maio de 2023, também em Nova York. Segundo a apuração, Cláudio Castro e Daniel Vocaro participaram de um jantar cuja conta ultrapassou US$ 13 mil, novamente paga pelo banqueiro. 6 meses após esse jantar, começaram os investimentos do estado do Rio no Banco Master. O primeiro aporte foi de R$ 40 milhões. Dias depois, um novo encontro entre ambos, desta vez em São Paulo. O Rio Previdência realizou outra aplicação de R$ 80 milhões na instituição financeira. Ainda em dezembro daquele ano, o Fundo Estadual investiu mais de R$ 200 milhões em letras financeiras do Banco Master. Em uma das mensagens obtidas pela PF, Vocaro avisa que já estava na entrada do local, aguardando o encontro. Antes desta reunião, segundo investigadores, Daniel Vocaro perguntou a um funcionário quanto o estado do Rio havia investido no banco. A resposta indicava R$ 320 milhões aplicados pelo Rio Previdência. Em seguida, Vocaro questionou sobre outro fundo estadual e foi informado que a SEDAI havia investido cerca de R$ 200 milhões. Dias depois, um novo encontro teria sido marcado no Planalto Guanabara, sede oficial do governador estadual. Foi após a análise desse material que o ministro André Mendonça autorizou mandados de busca e apreensão contra Cláudio Castro. Até o momento, a Polícia Federal afirma ter identificado cerca de 3 bilhões e 691 milhões de reais em investimentos do Rio Previdência ligados ao Banco Master. A defesa de Cláudio Castro declarou que está analisando o conteúdo da investigação e afirmou que não houve irregularidade na conduta do ex-governador. Já a defesa de Daniel Vocaro preferiu não comentar o caso. E o brasileiro aproveitou essa quinta-feira para correr atrás do desconto do Dia Livre de Impostos. Em várias cidades do país, consumidores encontraram produtos com preços muito baixos do normal, em uma ação de chamar atenção para a carga tributária do Brasil. A movimentação foi intensa desde cedo e teve até filas em postos de combustíveis e lojas. Confira agora na reportagem. O comércio brasileiro vive hoje mais uma edição do Dia Livre de Imposto, uma ação nacional que promete movimentar lojas físicas e online, com desconto que chegam até 70% em alguns produtos. A campanha acontece em diversas cidades do país e tem como objetivo chamar a atenção da população para a alta carga tributária cobrada no Brasil. Durante essa quinta-feira, consumidores encontram gasolina mais barata, eletrônico com grandes reduções de preços, roupas, alimentos e até refeições em restaurantes com valores reduzidos. Em algumas capitais, postos de combustíveis registram longas filas logo na primeira hora da manhã. Em muitos locais, os estoques promocionais se esgotaram rapidamente devido à grande procura. Especialistas afirmam que o evento também ajuda a aquecer o comércio em um período de vendas mais lentas. Segundo organizadores da campanha, o consumidor consegue visualizar na prática quantos impostos impactam no preço final dos produtos. Em certos itens, mais de 40% do valor pago normalmente corresponde apenas a tributos. Nas redes sociais, o assunto virou destaque entre os brasileiros, com vídeos mostrando filas enormes, correrias nas lojas e consumidores comemorando os descontos. E essas foram as notícias de hoje no SVT Brasil, que volta a qualquer momento com atualizações.